Agora, Minuto de Esperança. 1 Coríntios 12, versículo 12. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, não será por causa disso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será, pois, por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho, ele não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Eu quero frisar esse versículo, versículo 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos por serem menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra ainda. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Ou seja, Deus dá mais honra àquele que tem falta de honra. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela é linda, a Tua palavra ela é maravilhosa. A Tua palavra provoca, Senhor, um impacto muito grande nos nossos corações. E eu sinto a Tua presença neste lugar. Deus, nós fazemos parte de um corpo. Fala conosco, Pai, que todo o corpo seja beneficiado por esta palavra. E eu sei que ela não volta vazia. Não deixe o inimigo torcer a palavra. Não deixe o inimigo bloquear a mente. Que haja uma liberdade para que essa palavra possa penetrar nos corações, Pai. Eu oro na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que é a igreja? Talvez você não lembra, talvez no curso de catecúmeno você não lembra dessa lição. O que é a igreja? A igreja não é o prédio. A igreja é um grupo de pessoas. Inclusive no grego, igreja é chamado eclésias. O que significa isso? Tirado para fora, chamado para fora, um povo separado para andar em novidade de vida. Normalmente nós achamos que a igreja, nós falamos assim, eu vou naquela igreja grande, naquela igreja que tem uma abóboda azul, lá é a igreja. Mas na verdade não, a igreja somos nós, eu, você, nós somos a igreja de Cristo. Outrora, a nossa igreja era na rua Saldanha da Gama 790, não é verdade? Agora a igreja não está mais lá. O que está lá? Está um prédio, que pode ser uma escola, pode ser um mercadinho, pode ser qualquer coisa. E a igreja, pastor? A igreja sou eu e você, a igreja somos nós aqui agora.
Aonde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, ali o Senhor Jesus estaria. Ali é a igreja de Cristo. Vocês podem falar na célula de vocês. No final, a oração fala, e a igreja diga amém, falando para uma célula, com 10 pessoas, com 7 pessoas, ali é a igreja de Cristo. Mas a gente costuma visualizar e achar que o prédio é a igreja, mas não é o prédio, somos nós que somos a igreja. E incrível que às vezes nós pensamos como era a igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia igreja. Existiam sinagogas, conhecidas como sinagogas, frias, cheias de hipócritas, de fariseus, de escribas, que entendia tudo da palavra. O escriba, ele escrevia a Bíblia de cor, praticamente de capa a capa. Eles interpretavam, escribas e fariseus. Eles estavam dentro da sinagoga, mas era só a letra, era só a lei de Moisés que prevalecia. Era um lugar frio. Quando Jesus entrou na sinagoga e curou um homem de mão mirrada, quase que ele foi linchado, porque não acontecia isso naquela época. Aquilo não era a igreja. Depois vem Jesus e ele começa a falar no Evangelho de Mateus 16, 18, dizendo para Pedro: tu és Pedro, mas eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja não será como a sinagoga, a minha igreja não será fria, a minha igreja será um lugar de unção, um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de transformação. A minha igreja será assim. É assim que começou a igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja unida, uma igreja dinâmica. E eu uso o texto, que eu gosto muito, porque várias palavras na Bíblia nós vemos quando está se referindo à igreja. A igreja, ela pode ser chamada esposa de Cristo. Quando você vê na Bíblia escrito esposa de Cristo, está se referindo à igreja. Pode ser chamado edifício, pode ser chamado lavoura, pode ser chamado coluna da verdade. Mas o que eu mais entendo numa figura de linguagem que o apóstolo Paulo colocou nesse texto que nós lemos, quando ele usa a expressão a igreja é o corpo de Cristo, é comparado a igreja ao corpo de Cristo, uma figura de linguagem ou uma metáfora, e ele está comparando a igreja de Cristo como um corpo. É aqui que eu queria entrar no texto com vocês e conversar. Como que nós estamos nesse corpo? Como é que nós agimos dentro deste corpo? Nós estamos dentro do contexto? Será que como frequentador de uma igreja, a igreja moderna, eu me enquadro nessa visão bíblica que o apóstolo Paulo colocou? Às vezes eu uso a expressão, até em Minuto de Esperança, o apóstolo São Paulo, porque agrada aos católicos. Isso é muito gostoso. Se tem amigos católicos aí, pode ser São Paulo, São João, qualquer coisa, mas o importante é o teor da palavra que ele escreveu. Eu gosto, como diz o nosso reverendo aí, o Noil, por demais, das cartas do apóstolo Paulo. Olha só, primeiro, versículo 19, a Bíblia diz, 1 Coríntios 12, versículo 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então o corpo precisa funcionar, irmãos. Você já pensou se você fosse só a cabeça? Como seria? Mas o corpo tem vários membros, tem braço, tem perna, e ele começa a falar, nós já lemos sobre esse texto, e ele diz o seguinte, no versículo 21, o olho não pode dizer para a mão que não tem necessidade dele. Isso seria uma soberba nossa. De repente, até nós na igreja olhamos para um irmãozinho, mas nós, para que aquele irmão? Precisamos dele, é insignificante, mas está no corpo. E se ele está no corpo, ele é necessário para nós, você entende isso? Ele está no corpo, olha o que está escrito. Nós não podemos dizer que não precisamos. 1 Coríntios 3:3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e divisões. Tem pessoas que, o apóstolo Paulo estava falando que a igreja de Corinto, quando ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, logo no início ele começa falando da carnalidade daqueles irmãos, que eram bem pentecostais, tinha muitas palavras proféticas, tinha cura, mas tinha uma carnalidade muito grande, e ele diz, vocês são carnais, havendo inveja, porque se uma mão falar para a outra, mas eu não preciso de você, por que você está aí?
Parece que o apóstolo Paulo está comparando assim, se a mão pudesse ter inveja dos pés, a mão olhar para os pés e dizer, mas por que você está aí? Por que você está aí? Queria eu só ser mão, eu queria ser tudo. E o apóstolo Paulo diz que no corpo de Cristo, nós somos uma partícula encaixada nesse corpo, para ele funcionar de uma forma agradável, que venha atingir o objetivo. Relacionamentos quebrados no meio da igreja, serve de barreira ao Espírito do Senhor, machuca o corpo de Cristo. Então, se nós somos corpo, esta mão não pode brigar com essa outra mão, esta mão não pode bater na cabeça, não pode, é o corpo de Cristo, ele precisa trabalhar em harmonia, amém, irmãos? E aí vem, no versículo 21, eu estou fazendo um sermão expositivo, 1 Coríntios 12, versículo 21, e o olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Ou seja, temos necessidade uns dos outros. Esse irmãozinho que está do teu lado, você precisa dele. Eu preciso de você, por mais simples e insignificante que você acha. Você pode pensar, mas eu não sou ninguém naquela igreja, ninguém me vê, não importa que ninguém vê, você compõe o corpo, você faz do corpo. Quem vê esse dedinho do pé, você viu? Fica olhando o dedinho do pé, ninguém nem vê. Primeiro que coloca sapato, você nem sabe se tem dedinho do pé, está encoberto. Ele está encoberto, mas o dedinho do pé é importante. Então você no corpo de Cristo, você é muito importante. Para nós você é importante, louvado seja o nome do Senhor.